Oi pessoal, hoje eu trago aqui mais um vídeo em que eu vou refazer entre aspas, tá? Porque eu tô com uma prova aqui, né? Mas eu não vou refazer ela inteira, mas sim uma parte dela da disciplina Fisiopatologia e Dietoterapia das doenças do trato digestório. Essa matéria eu tive no meu quarto semestre do meu curso de graduação em nutrição. E eu fiz alguns vídeos parecidos respondendo outras provas, né, de outras matérias, refazendo, analisando. Vou deixar os links desses outros vídeos aqui embaixo na descrição. Tem um que foi da matéria nutrição desportiva, outro que foi da matéria saúde mental e do idoso, enfim, vai conferir lá também se você tiver interesse. Então, já deixa o seu like, deixa o seu joinha nesse vídeo aqui de agora. Essa matéria, né, só para vocês terem uma noção, né, por exemplo, logo no começo aqui, né, da prova, ela relata, né, um caso clínico, e aí ela pede em uma das questões o seguinte, né, de acordo com o caso clínico observado acima, pontue as intervenções nutricionais necessárias. E ela colocou, né, entre parênteses, objetivos nutricionais e suas respectivas ações. Essa prova aqui eu fechei, né, eu recebi a pontuação máxima. Mas eu não vou aqui, nesse caso aqui, né, como é uma questão aberta, eu não vou ler tudo que eu escrevi. Mas é só para vocês entenderem, né, mais ou menos como é que é uma prova como essa, como foi essa prova para mim, né. Mas eu queria chamar a atenção dessa outra questão aqui, que é envolvendo esse caso clínico ainda, né, onde ela pede aqui o seguinte: elabore um cardápio com distribuição que considere ser mais adequada para a situação citada, considerando a condição clínica e tolerância alimentar do paciente. Que ela colocou entre parênteses, definir a consistência predominante. Então, basicamente, é um exercício, né, para a gente fazer o quê? De acordo com alguma fisiopatologia, qual é a dieta ou terapia indicada? Ou seja, qual é a dieta que vai ser prescrita para um paciente que tem algum quadro clínico presente ali, sabe? Então, esse exercício é muito bacana do aluno, mas essa questão que eu acabei de ler, né, literalmente, gente, eu peguei uma página em branco, né, inteira para responder. Foi literalmente uma dieta. E isso é muito importante porque hoje, quando eu prescrevo uma dieta, né, já formado, já como profissional, é basicamente essa estrutura que eu fiz aqui na época como estudante. Por isso que eu falo sempre, né, você que ainda é estudante de nutrição, valorize esses momentos aí. Se você já sabe, né, que você vai seguir essa área da nutrição clínica ou nutrição hospitalar em que você vai prescrever dietas, valorize os momentos em que você for demandado a prescrever dieta. Exemplo, né? Aqui foi uma prova individual, então realmente cada aluno teve que se virar para fazer isso. Mas quando é um caso clínico que envolve um trabalho em grupo, uma apresentação, infelizmente muita gente fica ali, ó, fazendo quase nada, deixa os outros tomarem a frente, e aí a pessoa não faz a dieta, não participa da construção da dieta e vai passando o curso e a pessoa não sabe fazer uma dieta, né? Então, quando tiver momentos em grupo ou individual, principalmente individual, porque aí não tem como, né? Ou seja, se você não exercitar em grupo, quando chegar um momento como esse aqui, que é individual, você não vai saber fazer, né? Então, exercite. E foi maravilhoso aqui, né? Eu botei assim as refeições, os nomes, o horário, exemplo, né? Desde jejum, tal horário, almoço, tal horário. Aí, por exemplo, jantar, eu coloquei o horário e coloquei, né, sopa. E eu descrevi os ingredientes da sopa. Eu coloquei o volume, né, da sopa ali, no caso, né. Porque pelo que eu estou vendo aqui, foi uma dieta líquida, deixa eu ver aqui. Foi um paciente que eu coloquei uma dieta semilíquida. Então era tudo em volume, né, batido no liquidificador ou semilíquido, né, pela consistência da dieta aqui. Porque era um paciente, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo ver rapidamente aqui. Era um paciente que tinha presença de disfagia, enfim, eu não vou ler todo o caso clínico, mas era uma situação que envolvia isso, uma pessoa que tinha uma dificuldade de deglutir, né, então precisava de uma dieta com essa consistência aí, semilíquida no caso, né. Então, feita essa observação, aí eu vou pular outras questões aqui que envolviam, né, assuntos como pancreatite, envolviam a doença hepática gordurosa não alcoólica. E aí eu vou pular para a questão que é que eu vou responder aqui, que eu já dei uma lida antes, né, justamente porque eu dei uma avaliada geral na prova antes, para poder saber o que eu iria fazer no vídeo. Então eu meio que já sei aqui a questão, já li tudo, já sei a resposta, mas eu vou exercitar com vocês aí. E aí eu peço antes
que você já garanta a sua inscrição no canal. A inscrição é gratuita. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, tá? E aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Depois de se inscrever tem um sininho. No sininho selecione a opção todas. Só que para que você realmente garanta que todas as notificações dos meus vídeos, né, cheguem a você, você precisa ir nas configurações do seu celular e veja lá na parte de aplicativos se você já permitiu que quer receber as notificações do aplicativo YouTube. Agora vamos à questão. Olha só. O enunciado diz: pode-se afirmar quanto às DII, que são as doenças inflamatórias intestinais. Aí tem 5 sentenças. Eu vou ler cada uma delas, tá? Para saber se é verdadeiro ou falso. E aí, quando eu for lendo, você já vai exercitando junto comigo, vai fazendo aí você também o exercício. Veja se você marcaria verdadeiro ou se você marcaria falso, tá? Vamos lá. Sentença 1. Os agentes agressores da mucosa intestinal promovem lesão, proporcionando aumento da permeabilidade intestinal, com consequente transposição da barreira protetora e inflamação local. Verdadeiro, tá? Bom, sobre permeabilidade intestinal, tem um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre isso, caso você não saiba, né? Então você pode ter aí essa sugestão de conteúdo para você. Então isso é sim, porque realmente quando você tem uma lesão no intestino, você aumenta, né, a permeabilidade intestinal, ou seja, você reduz a integridade intestinal. Então você passa, né, você pode fazer com que substâncias que não deveriam passar no intestino, eles passem essa barreira protetora que não está mais conseguindo proteger tanto assim, além de ter a própria inflamação local. Sentença 2. As fibras alimentares representam um papel fundamental na proteção da mucosa intestinal, por serem fontes de probióticos. Aí é falso. A primeira parte que eu fiz assim é verdadeiro. As fibras são boas para o intestino, para a mucosa intestinal, só que elas não são fontes de probióticos, tá? Probióticos é uma outra coisa, são bactérias, são micro-organismos que conferem benefícios à saúde do hospedeiro, no caso, né, à saúde humana. Então é uma outra coisa. E que nutricionista pode prescrever também, tá? Probióticos. Mas as fibras, né, algumas têm propriedade pré-biótica. Então isso daqui foi um jogo de palavras aqui, de conceitos, para saber se a pessoa sabe, né? Se a pessoa, o aluno iria se confundir com prebiótico ou probiótico. Porque se a pessoa se confunde, a pessoa pode achar que é verdadeiro. Porque, fibras pré-bióticas, verdadeiro. Mas pré-biótico é uma coisa, algumas fibras sim têm propriedade pré-biótica, mas aqui ela falou o termo probiótico, que é uma outra coisa, então independente, já não teria nada a ver mesmo, né? Então é falso. Sentença 3. O amido resistente é considerado um componente alimentar, entre parênteses, prebiótico. Verdadeiro. Até aqui, né? Que funciona como substrato para bifidobactérias, mantendo a proliferação das mesmas na mucosa intestinal. Verdadeiro. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre batata. E lá eu cito que a batata tem amido resistente, então você pode contextualizar um pouco mais disso em um outro vídeo em que eu falo um pouco sobre esses conceitos aí também, mais um conteúdo aí relacionado para você. Sentença 4. A glutamina é um aminoácido condicionalmente essencial, exercendo importante função na manutenção da integridade imunológica. Daqui a pouco eu contextualizo. Mas com atuação irrelevante quanto à saúde intestinal. Então é falso, principalmente pela essa última parte. Vamos lá. A glutamina é um aminoácido condicionalmente essencial. Isso é verdadeiro, porque a glutamina não é considerado um aminoácido essencial, porém é considerado condicionalmente essencial em algumas circunstâncias em que o organismo ele tem uma demanda maior da glutamina. Então, em alguns casos, um exemplo, tá? A pessoa que pratica um esporte de alto rendimento, ou então pratica exercício físico com regularidade, talvez ela tenha uma demanda pela glutamina, então às vezes a suplementação é bem-vinda, é necessária, porque naquela circunstância, apesar da glutamina não ser essencial, mas a demanda está tão grande no organismo que uma suplementação até, né, é bem-vinda. Então é condicionalmente essencial, ou seja, dependendo da situação, ela torna-se essencial até mesmo uma suplementação. E aqui diz a outra parte, né? Exercendo importante função na manutenção da integridade imunológica. Olha, essa questão da imunidade com glutamina, por isso que eu fiz assim, mais ou menos.
existe, né, assim, uma ponderação, né? Não significa que você, por exemplo, suplementar a glutamina, que você vai aumentar a sua imunidade, né? A gente tem que ponderar isso, né? De que não existe uma regra. Mas, realmente, como ela é boa para o intestino, de alguma forma, ela já está ajudando na imunidade, porque o intestino é importante para a nossa imunidade. Então, se algo é consumido que pode ajudar no intestino, já está ajudando na imunidade, nem que seja indiretamente. Então, eu lembro que eu fiz algum vídeo em que eu falei sobre essa questão da glutamina. Se eu achar aqui, eu boto na tela para vocês verem também, tá? Então, fica aí uma outra dica de um outro conteúdo. E aí, a outra parte, né, é a que torna, com certeza, falso o seguinte, porque diz o seguinte, né? Mas com atuação irrelevante quanto à saúde intestinal. Isso é falso, porque a glutamina não é irrelevante para o intestino. Pelo contrário, a glutamina ela é boa, né, para a saúde intestinal, para as células do intestino. Então já é falso, principalmente aí pela essa parte final, já não resta dúvida que é falso a sentença, né? Sentença 5. A alta prevalência de doenças inflamatórias intestinais em regiões industrializadas do mundo relaciona-se, sobretudo, com as condições de estresse da população, apresentando interação fraca com fatores nutricionais, visto que a referida população apresenta melhor... Visto que a população apresenta melhor acesso alimentar quando comparado aos países subdesenvolvidos. Entendi. Quis dizer que as doenças inflamatórias intestinais em países em regiões industrializadas têm relação com o estresse, por isso que eu fiz assim verdadeiro, mas que não tem tanta relação com o fator nutricional, já que essas regiões industrializadas, a população tem acesso, né, melhor em relação à alimentação, quando comparados a países subdesenvolvidos. Então, é uma pegadinha aí, né? Porque a princípio você pensa verdadeiro, né? Um país, uma região industrializada tem melhor acesso alimentar quando comparado a países subdesenvolvidos, então você pensa, é verdadeiro. E quanto ao estresse também é verdadeiro, então é verdadeiro. Só que quando fala que apresentando interação fraca com fatores nutricionais, é falso, porque mesmo que a região industrializada a população tenha melhor acesso alimentar, não significa que as pessoas se alimentem melhor. Até porque, justamente com a industrialização, justamente muitas pessoas, muitas regiões, muitos países passaram a se alimentar pior, no sentido de passarem a ter acesso a fast food, a justamente produtos industrializados, ultraprocessados, alimentos ultraprocessados. Então não é porque a região é industrializada que as pessoas passam a se alimentar melhor. Às vezes, pelo contrário, às vezes elas passam a se alimentar pior, porque acabam se tornando pessoas que trabalham bastante e tem pouco tempo, né? Então, pelo pouco tempo, consomem coisas que são, né, os alimentos prontos, os alimentos fácil, né, a comodidade. Então, pelo contexto aí, eu acho que vocês conseguiram entender, né? É falso por isso, porque pelo contrário, o fator nutricional teria uma interação forte, né? Então não é fraca a interação aí não. Então, sendo falso, aí no caso, a letra A diz apenas a alternativa 5 está falsa. Então não é essa, porque eu considerei falsa, por exemplo, a 2 é falsa. Então assim, na dúvida, por exemplo, qualquer dúvida, essa aqui não poderia ser a letra A, porque a 2 ela é muito falsa. Então não tem como ser somente a 5 falsa, entendeu? Então não seria a letra A. Letra B. Apenas as alternativas 1 e 3 são verdadeiras. É o que eu marquei, né? Então já adianto, é a resposta certa, né? Diante do que eu já analisei aí, somente a 1 e a 3 eu considerei como verdadeiras, mas vamos analisar as outras também, né? Alternativas. Alternativa C. Todas as alternativas são falsas. Não tem nem como ser essa. Por que não tem como ser essa? Porque a 1 ela é muito verdadeira, né? E a 3 também, né? Ou seja, não... Sabe quando você às vezes tem dúvida de uma ou de outra? Mas, poxa, todas são falsas, não tem como ser essa, né? Porque tem sentenças que eu considerei como verdadeiras sem nenhuma dúvida. D. Apenas a alternativa 3 é verdadeira. Então, assim, poderia ser essa. Tanto que eu marquei aqui do ladinho, né? Olha, pode ser a letra B ou pode ser a letra D. Porque a 3 realmente é verdadeira. Mas aqui diz que apenas a 3 é verdadeira. Então, poxa, aí a gente volta a analisar a 1, né? A 1
Aí eu devo ter lido novamente e falei, não, a 1 também é verdadeira, então não tem como ser somente a 3. Realmente é a letra B, porque é a 1 e a 3 verdadeiras. E a alternativa E diz apenas as alternativas 2 e 4 são verdadeiras. Aí essa eu não teria nem dúvidas, porque tanto a 2 quanto a 4 eu considerei falsas. Então não tem como somente as duas serem verdadeiras, porque as duas são falsas, entendeu? Então mesmo que eu tivesse dúvida de alguma, que alguma fosse verdadeira, mas a outra com certeza seria falsa, então não teria como as duas serem verdadeiras. Então é isso, a resposta certa é a letra B, foi o que eu marquei, é a resposta correta. Então você aí exercitou, como é que você se deu bem? Comente aqui embaixo se você gostou do vídeo, compartilhe esse conteúdo com quem possa se interessar com mais informações passadas. E esta camiseta que eu uso nesse vídeo você pode ter, na verdade, né, existe uma coleção aí que você pode ter. Aqui embaixo na descrição tem assim o link das camisetas. Porém, além de camisetas, existe blusão, existe moletons, que também você encontra aqui embaixo do vídeo com uma estante de produtos. Já dá uma olhada aí e compra o que você gostar. Essa é uma forma de você apoiar também no meu trabalho aqui na internet. E aqui na tela já no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.